Opinião em debate. Oferecimento. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. FIEG. Pelo futuro da indústria. FIEG é mais investimento. Boa noite para você aí de casa. Eu sou Mônica Gonçalves, estou substituindo aqui no programa Opinião em Debate o insubstituível Rosenval Ferreira. E hoje com um tema que todo brasileiro gostaria de estar fazendo nesse momento, se aposentando. Quem não queria ficar com a vida boa, aposentado, recebendo aí seu salário todos os meses? Mas não é bem assim. Se você não fizer um planejamento agora, enquanto está jovem, pagar direitinho, fazer todos os compromissos que precisam ser feitos, lá na frente pode algo dar errado. Por isso que hoje estamos aqui com um time de 3 mulheres especialistas em direito previdenciário para falar sobre as mudanças, as inovações, como aposentar, como melhorar a sua aposentadoria. E eu começo apresentando aqui a doutora Luana Pereira, especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Luana. E também a doutora Mariana Dias, especialista também em direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Mariana Dias. E a doutora Kênia Camargo, que está aí já esperando um baby. Seja bem-vinda e muito obrigada às 3 pela presença para a gente debater esse tema que todo mundo quer, só quando já está na hora de aposentar, sem fazer uma prévia, sem fazer um planejamento. E eu gostaria de começar justamente sobre isso. Quem já está lá na ponta e fica pensando em direito adquirido. E eu vou perguntar para você, doutora Mariana Dias, sobre o direito adquirido. Como funciona, depois de tantas mudanças, tantas reformas, tantas regras de transição, quem tem direito adquirido no direito previdenciário? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite aos telespectadores, às doutoras que estão aqui para falar sobre o direito previdenciário hoje. As regras de... Perdão. O direito adquirido, ele nada mais é do que aquela pessoa que já tinha direito de se aposentar antes da reforma da Previdência. Então, já tinha ali cumprido todos os requisitos da lei antiga e ainda que não tenha se aposentado, por qualquer motivo que seja, porque não quis, ou porque não sabia, ou porque se esqueceu, isso acontece também, mas tinha o direito de se aposentar. Então, essa pessoa, ela tem o direito adquirido e ela ainda pode se aposentar hoje pelo regime antigo, pelas regras antigas. Agora, é bom lembrar que não existe direito adquirido se algum dos requisitos ainda não tinha sido alcançado, porque essa é uma dúvida muito frequente. Ah, mas eu já tinha a idade, ou eu já tinha o tempo suficiente, mas ainda não tinha, né, ali na... Hoje sim que a gente fala sobre o tempo, que nem sempre é suficiente ali ter 35 anos de contribuição e 30 anos a mulher. Mas antes até que sim. Mas se não tinha a idade, não poderia se aposentar por idade e tinha 12 anos de contribuição, mas já tinha 65, ou a mulher já tinha 60 ali antes da reforma. Então, ela não tinha direito adquirido, só se tivesse realmente os 2 requisitos para a aposentadoria. Esse direito adquirido, ele foi adquirido até a emenda constitucional 103 de 2019. Isso. Então, de novembro de 2019 para trás, ele teria que ter cumprido todos os requisitos. Isso. Tá. Se faltou algum, então não existe direito adquirido. Aí vai se encaixar muito provavelmente em alguma das regras de transição. E é exatamente essa a pergunta que eu quero fazer para a doutora Kênia. Doutora Kênia, vamos entender e explicar para os nossos telespectadores, na prática, o que é essa regra de transição. Porque a doutora Mariana disse que talvez faltaria alguma requisito em relação ao direito adquirido, faltaria alguma coisa. Aí ele encaixaria numa regra de transição? Seria isso?
Sim, boa noite, Boa Mônica. noite. Boa noite a todos que nos acompanham, doutoras, boa noite a vocês. Então, a regra de transição, ela é uma sistemática que foi implementada devido à alteração da reforma da Previdência, para que as pessoas que não conseguiram se aposentar, né, até a data da mudança da legislação previdenciária, tenham condições de alcançar a sua aposentadoria, né, desde que preencha ali os requisitos que são trazidos por essas regras de transição. Né? Então, nós temos a regra do pedágio de 50%, temos a regra do pedágio de 100%, idade mínima progressiva. Então, foram colocadas na legislação várias possibilidades para que o contribuinte do INSS, ele tenha acesso à aposentadoria em alguma dessas formas, né? Então, as regras de transições, elas podem ser aplicadas a depender do caso em concreto daquela pessoa. Então, por exemplo, um contribuinte que ele já tem um tempo de contribuição mais avançado, né, porque antes da reforma da Previdência nós tínhamos ali as mulheres se aposentavam por tempo de contribuição com 30 anos de contribuição e os homens com 35. Então, aqueles contribuintes que estão próximo a esse tempo de contribuição pode pegar, por exemplo, um pedágio de 50%, né, ou de 100%, para que ele implemente o requisito e ele consiga alcançar os requisitos novos dessa mudança legislativa e preencha ali o critério para se aposentar, para solicitar o seu benefício. Certo. E, doutora Luana, a gente continuando ainda nesse tema de regra de transição, porque eu sei que cada caso deve ser avaliado e específico, mas dá para a gente fazer um apanhado geral, né? Na regra de transição, o que mais afeta homens e mulheres em relação à idade? O que mais afetou nas regras de transição, na regra de transição em relação à idade? Boa noite, Boa doutora noite. Mônica. Boa noite, doutoras. Boa noite para quem está em casa. Em questão de idade, afetou, via de regra, mais a mulher, porque a maior mudança em questão da idade foi relacionada à aposentadoria por idade, porque antes o homem ele podia aposentar com 65, tendo tempo mínimo, e aí veio a reforma e permaneceu 65. A mulher, no entanto, ela poderia se aposentar antes com 60 anos de idade, agora é com 62 anos de idade, para aquela que não alcançou a regra de transição na aposentadoria por idade. Vai chegar um limite, né, da idade da mulher e do homem em um certo ano. Não na regra de transição, mas na reforma. Qual será esse limite? Qual ano e qual a idade? A gente teve várias aí regras de transição com a reforma da Previdência. Então, que eu me lembrei aqui, a gente tem uma regra de transição com relação à aposentadoria por idade, que a gente já chegou a esse limite. Quando foi estabelecida a reforma, lá em 2019, a cada 6 meses aumentava um ponto. Então, no que tange a aposentadoria por idade, foi 61 anos, 62, alcançou já esse 2024. Então, já está finalizado. Em 2024, a mulher necessariamente já alcançou 62 anos de idade. Não tem como aposentar com uma data antes se não tiver o direito adquirido. No que tange as outras regras de transição, que é regra de pedágio de 50%, de 100%, vai depender de cada uma modalidade. Via de regra, é necessário ter um tempo de contribuição mínimo, aí a idade vai depender. Então, no caso da mulher, já chegou no limite, já estagnou, não vai aumentar mais. Na regra de transição de idade. A gente ainda tem outras regras de transição, por exemplo, que a aposentadoria do pedágio de 100% e nem nunca vai alcançar uma idade mínima, porque o que ela depende é da pessoa pagar o tempo de contribuição necessário que faltava. Tem a regra de transição de pontos também, ela tem uma idade mínima, mas não tem uma idade máxima. Entendi. Mas vai sempre estar mudando, então, a partir com o passar dos anos, a cada ano vai mudando a idade do homem e a idade da mulher também. Isso, tem duas regras que ainda estão
devagarzinho vai implementando os requisitos, que no caso é a aposentadoria da idade mínima progressiva e a idade da regra de transição por pontos. Essas aí, elas ainda estão sendo progressivas conforme cada requisito de cada uma. E isso não é regra de transição, já faz parte da reforma. Não, ainda é regra de transição. Regra de transição. Também. Ah, meu Deus. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Tem que realmente entender onde se encaixa melhor, para melhor se aposentar, para entender do que lá na frente, o que vai ser melhor para vocês. Nosso bloco já está quase no final, mas antes disso, eu quero fazer a pergunta para a doutora Mariana. Doutora Mariana, a gente ainda focando nesse tema, em relação ao tempo de contribuição, eu perguntei para a doutora Luana em relação à idade, mas em relação ao tempo de contribuição, houve alguma mudança na reforma? E, em regra, na regra de transição em si, há alguma vantagem? Bom, a reforma da Previdência, ela veio para acabar com essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, daqui a algum tempo, todas as pessoas só vão conseguir se aposentar por idade. E aí vai precisar ter também o tempo de contribuição diferente diante da reforma que, caso o homem tivesse 35 anos ou a mulher 30 anos de contribuição, já conseguiria se aposentar ali e teria o fator previdenciário, dependendo do caso. Então, assim, agora, essas regras de transição, elas vieram para quem já estava no regime, né, quem já estava ali contribuindo para o INSS, não fosse tão prejudicado, porque nós temos pessoas com 52 anos, 53 anos de idade, já com tempo suficiente, mas ainda não tem a idade. Então, assim, para se encaixar em alguma dessas regras, a aposentadoria por pontos, ou a aposentadoria no pedágio de 50% ou de 100%, acaba tendo que contribuir mais do que os 35 o homem ou 30 a mulher. Pessoal, terminamos esse terceiro bloco e vamos para os nossos patrocinadores, sendo a água Levite, uma água com pH neutro, alcalina, que auxilia em várias doenças, principalmente como o câncer. E se você quiser pedir, é só ligar no 3255-9626 ou no 98542-1234. E o Complexo Sicoob, que possui mais de 2.000 pontos espalhados em todo o país. Procure uma agência do Complexo Sicoob e deixe a sua empresa na mão de quem realmente sabe administrar. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco, aqui com essas três fantásticas advogadas previdenciaristas. E aqui a gente estava falando sobre as regras de transição, como se aposentar, como melhor se encaixar. Cada regra, cada pessoa tem que ser feita de maneira individual. Então, se você tem dúvida, se você tem o seu CNIS aí, tem a sua senha do meu INSS, procure um advogado da sua confiança para já dar uma olhada, ver o que pode ser feito, como que você pode aposentar, para poder não ter problemas lá na frente. E nós vamos falar de um tema também bastante intrigante na aposentadoria, que são algumas aposentadorias e benefícios sem contribuição, né? E eu pergunto aqui para a doutora Kênia. E aí, doutora Kênia, quais são os benefícios ou aposentadorias que existem sem contribuição? Então, nós temos o principal deles, que é o benefício assistencial. Ele não se caracteriza como um benefício previdenciário exatamente por conta desse fator, ausência de contribuições. Então, é um benefício que pessoas portadoras de deficiência, idosos a partir de 65 anos, podem ter acesso, desde que sejam pessoas de baixa renda, e mesmo sem a contribuição, ele vai receber um salário mínimo por mês para que seja provido aquele sustento ali familiar, seja em razão da idade avançada, seja em razão da deficiência, né? Então, é uma modalidade de benefício que está ali dentre a modalidade assistencial, que não necessita de contribuição. E um outro benefício também, que não necessita de contribuição direta, né, que seria o pagamento efetivo da contribuição, está em uma modalidade de aposentadoria rural
em uma categoria específica, que é o segurado especial, que é o trabalhador rural que trabalha por subsistência, né? Então, é aquele que planta, cultiva para sustento próprio de sua família. Então, esse segurado, ele não faz o recolhimento de contribuições, ele consegue ter o benefício de aposentadoria, né? Desde que ele comprove o serviço rural, e que é um serviço rural que provém a sua subsistência. Certo. Doutora Luana, voltando à questão do benefício assistencial, né? A grosso modo, todo mundo chama ele de LOAS, por causa da lei, né? Mas ele chama BPC, né? Benefício de prestação continuada. Somente pessoas de baixa renda e idosos e deficientes. Somente essas pessoas. Isso, somente essas pessoas, seja idoso ou pessoa que tenha deficiência comprovada através de laudo médico, e desde que tenha o critério de baixa renda, porque muitas pessoas alcançam, às vezes, a idade de 65 anos e acham que pode se aposentar mesmo, além de não ter contribuído, às vezes tendo uma renda alta, e aí quando a gente vai fazer análise, a gente tem que explicar que se essa pessoa não encaixar no critério de renda, infelizmente não tem direito ao benefício. A maioria das pessoas que pedem o BPC, a grande maioria, né? Geralmente ela tem já recebeu algum auxílio do governo, né? Ou auxílio emergencial, Bolsa Família. Ele é cumulativo? Dá para acumular. Porém, se a pessoa ela atingir um limite ali que ultrapassa a renda para ser deferido esse benefício, e via de regra, o governo ele vai cancelar o benefício de menor valor. Agora, se conseguir acumular os dois e ainda assim a renda da família ficar abaixo do critério, aí dá para receber os dois cumulativamente, sim. Certo. E doutora Mariana, a aposentadoria do segurado especial rural. Muitas pessoas confundem o segurado especial rural com o trabalhador rural com a CTPS assinada. Tem que deixar isso bem claro para o telespectador, né? Como que a gente passa isso para o telespectador para ele entender que o segurado especial é diferente do trabalhador rural de carteira assinada? Existem, né, trabalhadores rurais que eles trabalham com a carteira assinada, e ali as regras bem parecidas com as regras dos trabalhadores urbanos, porém eles também têm o benefício de poder se aposentar mais cedo. Com a diferença do segurado especial ali em regime de economia familiar é que esse não precisa comprovar a contribuição. Já o empregado rural, ele tem como comprovar ali, então muitas vezes é até mais fácil conseguir se aposentar. Agora, o que a gente tem que ver também é que esse trabalhador, muitas vezes, ele trabalhou na roça ali, né, vamos dizer assim, ele foi um trabalhador rural e também ele tem vínculos urbanos na sua carteira de trabalho. Tanto o empregado rural como o segurado especial ali em regime de economia familiar, muitas vezes também tem algum vínculo urbano em qualquer outra atividade. É bom a gente lembrar que essas pessoas, elas também têm direito de se aposentar. Porém, a partir do momento em que ela tem vínculos urbanos, podendo juntar com o tempo rural, aí sim ele não vai mais se encaixar nessa regra de se aposentar mais cedo, né? A mulher aos 55, o homem aos 60. Mas sim, os requisitos do trabalhador urbano, juntando o tempo rural com o tempo urbano e se encaixando ali nas regras da aposentadoria do trabalhador urbano. Que é a aposentadoria híbrida. Isso. Tá certo. E uma polêmica que ainda se discute, eu não sabia que ainda estava se discutindo ainda, mas eu queria que a doutora Mariana comentasse, porque a gente estava comentando aí nos bastidores, foge um pouquinho dessa questão aí da aposentadoria especial, que é a revisão da vida toda. Eu achei que já tinha colocado um ponto final, né? Uma polêmica, todo mundo, eu quero fazer a revisão da minha aposentadoria, e gente, não acabou, o STF colocou um ponto final. Mas parece que não, né, doutora Mariana? Como é que está essa questão da revisão da vida toda?
Bom, a revisão da vida toda, eu mesma falei isso muitas vezes, que não tinha mais como mudar, porque já tinha sido julgado o mérito, ela tinha sido aprovada, agora só precisariam modular os efeitos, o STF teria que modular os efeitos, o INSS embargou, né, então a gente estava aguardando ali, ainda está aguardando o julgamento desses embargos da revisão da vida toda. Agora, com isso ali, STF, governo, houve uma manobra para julgar um outro tema que estava aguardando o julgamento, que era a constitucionalidade, né, da lei que trouxe a possibilidade da revisão da vida toda, e ali, com aquele julgamento, meio que jogou uma pedra em cima da revisão da vida toda. Então, ainda aguardando o resultado dos embargos, caso o INSS julgue diferente, caso o INSS continue mantendo aquela primeira decisão, ele vai julgar contra o novo entendimento nesse tema. E por isso que muita gente fala que a revisão da vida toda acabou. Alguns advogados, Dr. João Badari, por exemplo, que trabalha muito, né, sobre a revisão da vida toda, ele ainda tem uma esperança de que quem já entrou com o processo, quem já tinha entrado com o processo, possa conseguir receber alguma coisa, mas é muito difícil. Ele entrou com o que está esperando ser julgado, embargos declaratórios? Isso. Embargos declaratórios, isso, acerca de quem já tinha entrado com o pedido. Nesses embargos, o INSS ele pediu, primeiro, para anular o acórdão lá do STJ, né, de quando foi julgado no STJ, porque não foi julgado no plenário do STJ. Então, há essa possibilidade de anular desde o acórdão do STJ, e há a possibilidade de modular efeitos a partir de certos períodos, de quando foi julgado ou de quando foi julgado o mérito pelo STF. Ah, certo. Então, ainda existe uma luz no fim do túnel, ainda há uma curta e pequena esperança ainda mas só para quem protocolou o processo, né? Mas isso, assim, essa luz, ela está bem fraca, né? Os mais confiantes, os mais esperançosos ainda pensam um pouco que existe essa luz. Eu não sei o entendimento das doutoras, mas eu não estou tão confiante assim. Pois é, acabamos agora nosso segundo bloco. E vocês já conhecem o El Argentino? Conhece? Já foram no El Argentino? Sim. Então, eu vou finalizar o segundo bloco falando do El Argentino, que é a gastronomia argentina dentro de Goiânia. São cortes argentinos feitos com tecnologia japonesa aqui em Goiânia. Você pode ir jantar de segunda a sexta, aliás, de segunda a sábado, e almoçar aos domingos. Basta fazer sua reserva com antecedência através do telefone 3941 4008 ou 99929 0014. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco, estamos aqui batendo boca, discutindo, falando tudo sobre as aposentadorias e também sobre a aposentadoria do deficiente, que é algo, para falar a verdade, novo, né? Que surgiu há pouco tempo, ou na verdade eu que não sabia e fiquei sabendo há pouco tempo, né? Doutora Mariana, você encerrou o último bloco, você começa o terceiro bloco. Como é que funciona a aposentadoria do BPC? Bom, a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Uhum. Ela, na verdade, não é uma aposentadoria nova. Talvez agora com a reforma da Previdência, que fique um pouco mais difícil para as pessoas se aposentarem, acabam buscando, né, se informar sobre seus direitos e descobrindo benefícios que até então pouca gente sabia, né? Mas já tem mais de 10 anos a aposentadoria da pessoa com deficiência, e há poucos anos também, com a inclusão da visão monocular como deficiência, também teve um boom, assim, muita gente começou a procurar saber sobre essa aposentadoria. Bom que ela não teve alteração ali com a reforma da Previdência, e ela tem duas possibilidades, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade é aquele segurado ali que comprove a deficiência durante o seu período de contribuição. Ele pode se aposentar alguns anos mais cedo. E a aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo da deficiência, do grau
leve, médio ou grave, também pode se aposentar com um tempo de contribuição menor. Doutora Luana, essa aposentadoria, a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando? Aposentadoria do deficiente? Do deficiente, isso. Sim, não tem nenhuma previsão que possa interferir, diferentemente da aposentadoria especial, que é aquela que trabalha com agentes nocivos que fazem mal à saúde. Essa sim, a pessoa se aposentando nessa modalidade, ela não pode mais exercer essa profissão, pode exercer outra, mas a que trabalha com agentes nocivos não pode mais. Que é igual também à aposentadoria por invalidez, né, doutora Kênia? Exato, na modalidade de aposentadoria por invalidez, né, considerando a característica daquele segurado que está incapacitado total e definitivamente para qualquer atividade de trabalho, então ele não tem condições de se alocar no mercado de trabalho e por isso ele não pode exercer atividade remunerada. Então nós temos três nuances aqui agora. Nós temos aposentadoria por invalidez, onde a pessoa não pode trabalhar de jeito nenhum. Exato. Aposentadoria com agentes nocivos, onde a pessoa pode trabalhar com agentes diferentes, fora dos agentes nocivos que ela aposentou. E a aposentadoria do BPC, que ela pode trabalhar normalmente em algum trabalho que não incapacite ela da questão da incapacidade dela. Tá, vamos voltar lá na aposentadoria por invalidez. O aposentado hoje por invalidez, ele que precisa de ajuda, ele tem um plus na aposentadoria, né? De 25%. E somente ele tem esse direito. Como que estão as discussões acerca, doutora Kênia, desses 25% para os outros aposentados que precisam de ajuda, que precisam de uma pessoa para ajudá-los? Então, acho interessante esse ponto, porque nas aposentadorias por invalidez, aquele segurado que ele está inválido e ele precisa de um terceiro para auxiliar ele, né, devido às condições da invalidez, ele tem a possibilidade de solicitar o aumento da aposentadoria através do adicional da grande invalidez. Então, é um percentual de 25% que aumenta em cima daquele valor que ele recebe mensal. Né? E isso vai assegurar que ele possa ali, né, ter esse acompanhante ali para fazer o acompanhamento da sua doença. E com relação às demais categorias, embora, né, a legislação, a Seguridade Social, ela prevê ali alguns princípios, né, que é assegurando o tratamento, né, de doença, invalidez, enfim, a cobertura, né, de algumas situações. No caso dessas outras modalidades de aposentadoria, não existe a possibilidade de acréscimos, né, caso, por exemplo, uma pessoa que está aposentada por idade, né, e tenha uma invalidez superveniente, ou seja, posterior à concessão do benefício, ela não consegue hoje um adicional de 25%, aumentar a sua aposentadoria por conta dessa invalidez. Né? Então, existe essa diferenciação devido à categoria do benefício. E nós tivemos algumas discussões judiciais tentando trazer essa igualdade, né, essa isonomia para esse ponto, né, acerca dos benefícios. No entanto, nós tivemos já julgado pelo STF, né, essa questão que foi definido que não é possível estender esse benefício, seja para aposentados, seja para pensionistas, que hoje têm uma invalidez, né, e que se não está, então, recebendo a aposentadoria por invalidez, eles não conseguem pleitear esse benefício junto ao INSS. Então, o martelo está batido, é somente judicialmente, só se nós tivermos em alguma, né, talvez... Uma lei nova. E a gente tem também o auxílio acidentário, né, doutora Luana? Que é aquele onde a pessoa recebe a metade do salário-benefício. Como é que funciona o auxílio acidentário? É o auxílio acidente, né? Acidente. Isso, que é decorrente de um benefício que a pessoa recebeu inicialmente, um auxílio doença, via de regra, em decorrência de algum acidente. Pode ser acidente de trabalho, pode ser acidente de qualquer natureza, mas desde que fique comprovado que a pessoa hoje ela não está mais incapaz em relação a esse acidente, porém ficou uma sequela. Ou seja, a pessoa ela não consegue mais trabalhar da mesma forma que era antes, ficou com uma redução da capacidade laborativa. E aí, comprovando que
essa redução da capacidade vem daquele acidente, enquanto essa pessoa era segurada da Previdência Social, ela tem direito a esse benefício que a gente considera de caráter indenizatório, porque não vai substituir o salário, ou seja, ela vai poder continuar trabalhando e receber essa indenização enquanto permanecer essa sequela, que via de regra vai até a data da pessoa conseguir aposentadoria. Então, ela pode também trabalhar, ela pode receber esse benefício e também pode trabalhar. Exatamente. Ele provavelmente, como você falou, vai ser um benefício que vai ter um valor menor, porque o cálculo é 50% do salário de benefício. Porém, a pessoa vai poder acumular com o salário do trabalho dela e o benefício. Entendi. Vamos agora, finalizando esse bloco, e a gente tem um patrocinador super especial, que é o Grupo Sical. Se você está cansado de comprar veículos seminovos e dar trabalho com um carro, e ter trabalho com o carro, você tem que ir para a Sical. Adquira seu seminovo com garantia. Busque no site sicalnovosgo.br ou ligue no 62 3607 7001. Sical Seminovos, você não terá dor de cabeça. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos para o quarto e último bloco e a gente estava discutindo aqui que o INSS sempre gosta do chamado pente fino, passar o pente para saber se tem alguém aí recebendo algo que não deve, né? E sempre acontece isso todo ano. E aí, doutora Mariana, esse ano já aconteceu o pente fino? Vai acontecer? Como é que tá? Bom, os benefícios por incapacidade e BPC, eles têm previsão legal para revisões periódicas a cada 2 anos. É claro que o governo, o INSS, eles muitas vezes não conseguem fazer isso na data correta, mas a gente sempre vê aí o INSS fazendo pentes finos. Este ano, por exemplo, o INSS já revisou mais de 50 mil benefícios, mas pretende revisar quase 700 mil benefícios ainda esse ano, começando pelo BPC, né, especialmente BPC, e os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, especialmente os que não têm perícias, né, que não passaram por perícias presenciais há 2 anos, né, ou seja, a última perícia em que foram avaliados no INSS foi há mais de 2 anos. Doutora Luana, o beneficiário tem algo que ele pode ser feito para ele prevenir esse pente fino? Ele pode fazer alguma coisa ou não? Ele tem só que esperar ser chamado, levar os documentos que precisa, ou ele pode se prevenir? Ele pode se resguardar, porque esses benefícios que vão passar pelo pente fino, a maioria deles são benefícios que decorrem de uma incapacidade, que vai avaliar se a pessoa ainda permanece incapaz para continuar recebendo o benefício. Então, ela já pode se precaver no sentido de organizar a documentação médica, então fazer uma consulta com o médico, porque muitas dessas pessoas dependem do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que demora para fazer exames, consulta médica, então a pessoa já pode se organizando para verificar a documentação médica, para, se caso acontecer de ser chamado pelo INSS, ela já está ali com a documentação pronta para comprovar o seu estado de incapacidade. E, doutora Kênia, durante o processo do pente fino, porque ele é um processo, né? Quais são os direitos do beneficiário? Ele já de imediato perde o benefício ou não? Qual o direito dele durante o processo? Então, vai ser instaurado um processo administrativo. Esse beneficiário ele vai ter um prazo para responder ao INSS a respeito daquela apuração que está sendo feita, se de fato o beneficiário ele tem ou não direito, né, para comprovar aquela questão. Então, ele vai ser notificado, seja para fazer uma perícia, né, aí a depender da questão. Por exemplo, se for um BPC, né, e tiver um cruzamento de dados que for identificada uma renda acima do limite legal permitido, então esse segurado ele tem que apresentar uma justificativa em 30 dias
explicando e esclarecendo esses pontos para que o servidor do INSS não faça, né, uma suspensão ou deixe de cessar o benefício. E aí ele comprovando a regularidade daquele benefício, ele vai continuar, né, a manutenção do benefício. E doutora Mariana, quais são as consequências para quem é flagrado receber um benefício que já não tem mais direito? O INSS, inclusive, tem buscado isso, não só aqueles benefícios que estão sendo mantidos indevidamente, mas também aqueles que foram concedidos administrativamente de forma indevida. Então, aquela pessoa que for pega pelo INSS com um benefício que foi concedido indevidamente, ou seja, mediante fraude, ela está sujeita ali não só ao cancelamento desse benefício e a execução de todo o valor recebido, porque aí quando se trata de fraude, não existe prescrição. A gente teve aí recentemente uma pessoa que foi condenada a mais de 20 anos, né, a devolver o valor que recebeu indevidamente do INSS por mais de 20 anos. E, além disso, responder um processo criminal e estar sujeito ali a sanções penais. A devolução do dinheiro também, tudo isso? Sim. Certo. Meninas, esse é o nosso último bloco, passou tão rápido, é tão bom falar sobre aposentadoria, sobre benefícios previdenciários, esclarecer isso para as pessoas, para os nossos telespectadores. Eu queria tanto trazer aqui mais esclarecimentos também acerca de planejamento previdenciário, né, o quanto é importante, mas eu vou deixar na mão de vocês, né, para vocês finalizarem, cada uma falar o que acha que o nosso telespectador é importante, o nosso telespectador saber, para a gente fazer um fechamento com chave de ouro, começando aí pela doutora Kênia. E muito obrigada pela presença, doutora Kênia. Eu que agradeço, Mônica, obrigada por estar aqui. E eu quero dizer a você, telespectador que nos acompanha, que essa questão previdenciária, o quanto antes se buscar informações, maior será o seu esclarecimento a respeito dos seus direitos quando estiver ali na idade de se aposentar. Antigamente nós avaliamos casos que os segurados às vezes solicitavam uma aposentadoria prejudicial, caía em fator previdenciário, caía em benefício, reduzindo, né, a possibilidade de receber uma renda melhor de benefício, devido não ter o esclarecimento de informações. E hoje nós temos aqui, como por exemplo, essa oportunidade, né, de chegar a você essa informação que busque, né, todos esses esclarecimentos antes, né, da necessidade de solicitar o benefício. E eu quero agradecer, né, obrigada por estar aqui também ao lado das doutoras. Então, essa é a minha recomendação. Muito obrigada, eu fico lisonjeada pela sua presença aqui. Muito obrigada, doutora Kênia. Disponha. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua presença, pelo ter aceito o nosso convite e suas considerações. Mônica, eu primeiro agradeço o convite e agradeço às doutoras também por esse bate-papo tão legal aqui falando sobre Previdência Social e ao telespectador que está nos assistindo também. E quero deixar alguns recados. Não deixe de contribuir para a Previdência Social, especialmente se você é jovem. Hoje muito se fala em não depender do governo, em fazer sua aposentadoria de outra forma para não depender do governo futuramente. Mas, primeiro, que quem é profissional autônomo, por exemplo, é contribuinte obrigatório, então a gente sim precisa contribuir para a Previdência e lembrar que a Previdência Social ela é uma segurança para nós e para a nossa família. Não existem só os benefícios programáveis, as aposentadorias por idade, por tempo, mas existem outros benefícios. A doutora Kênia, por exemplo, está gravidinha aqui, né? Vai poder receber o salário maternidade. Existem benefícios acidentários, pensão por morte. Então, é uma segurança para nós e para a nossa família. E falando sobre o pente fino também, se você recebe BPC, recebe um benefício por incapacidade, não fique com medo, não se assuste. A doutora Luana explicou bem sobre como se prevenir. E eu acho que um ponto básico é procurar um profissional qualificado para ter a devida orientação, não se assustar, não é um bicho de 7 cabeças. E chegando a época de se aposentar também, não deixe de buscar seus direitos, não deixe de saber quando vai ser a melhor forma e a melhor época para se aposentar fazendo um planejamento previdenciário.
Muito obrigada, doutora Mariana. É um prazer sempre receber você aqui no programa Opinião em Debate. E doutora Luana, muito obrigada por ter recebido o meu convite. É um prazer ter você aqui. Você só agregou mais ainda ao nosso debate e as suas considerações finais. Obrigada, doutora Mônica, pelo convite. Espero que tenha ajudado nas minhas orientações. Sobre a recomendação que eu dou aqui, ainda insisto que se você tiver seu benefício negado no INSS, não se conformar com a decisão. Porque uma coisa é você solicitar no INSS e não estar nos requisitos que o INSS exige. Outra coisa é você buscar seus direitos mediante via judicial. Porque há critérios ali que, em relação, por exemplo, ao BPC, que lá no no INSS o critério é bem apertadinho, 1/4 do salário mínimo. Mas quando a pessoa vai para a justiça, esse critério consegue ser flexibilizado e ela tem possibilidade de conseguir esse benefício. Então, com relação ao BPC ou qualquer outro tipo de benefício que for negado, procure um advogado para analisar a sua situação e verificar se pode solicitar seu benefício. Muito obrigada, doutora Luana. Muito obrigada, meninas. Fico muito feliz de ter vocês aqui. E este último bloco, ele teve o patrocínio da clínica Intimice, cirurgia íntima e plástica da doutora Renata Magalhães, cirurgiã plástica de excelência, no Orion Business and Health Complex, na Avenida Portugal, na sala B 2002, setor Marista. Se você quer marcar uma consulta com a doutora Renata Magalhães, basta ligar no 62 981 35 9000 ou no 62 4141 6148. Pessoal, finalizamos mais um programa Opinião em Debate com um tema incrível e até a próxima quinta, se Deus quiser.